Tô aqui com o Caravita, tô aqui com o Ryan. Ryan, começando com você. Uma defesa que forçou muitos turnovers, conseguiu fazer um grande trabalho, mas eu queria falar dos special teams. Você teve um retorno ali logo no começo para pôr o time no meio do campo, depois teve ali um bad snap no punch que a equipe conseguiu punir e você retornou um punch para touchdown. Então, quão importante é ver esse time preocupado com as três fases do jogo e você é um cara que participa também dessas etapas do special team. Acho que a gente pode ver a diferença do Special Teams para esse ano para o ano passado. Acho que a gente perdeu, eu sinto que eu estava aqui, mas a gente perdeu os dois últimos jogos, as duas finais, por causa de erros nos Special Teams. Então, quando você tem os três lados da bola compactos, você consegue pontuar e consegue ter jogadas de diferença nos três lados da bola. E com isso você consegue ganhar jogos mais fácil. E Caravita, seu primeiro jogo agora com a equipe do Galo, né? A gente viu alguns momentos que com o Marlos, o Pokémon, o próprio Vilaça, ainda está criando essa casca que vocês precisam. Então, quão importante é mesmo com esses errinhos ter conseguido ter passe para touchdown, ter tido os momentos onde conseguiu converter algumas bolas? É muito importante. Apesar da gente ter oscilado durante o jogo, que teve muita falta de comunicação e um pouquinho de falta de entrosamento também, o que é até normal para um primeiro jogo, mas não que possa acontecer. A gente conseguiu completar algumas bolas, a OL jogou muito bem, a gente correu muito bem e a defesa fez um trabalho excelente, então deixou confortável para o ataque e mesmo não sendo o melhor dos jogos que a gente possa ter tido, foi o suficiente para ganhar bem e é isso. Euclides, primeiro jogo desse Flamengo no Brasileirão, é um jogo difícil, né? Encarar esse Galo, que é um time que ataca bem, defende bem, pune nos special teams. Então, eu sei que talvez tenha várias pequenas coisinhas, mas na sua visão nesse primeiro momento, o que você acha que foi o que mais faltou para o Flamengo conseguir pontuar e ser um pouco mais competitivo nesse primeiro jogo? Eu acho que a gente abriu muito jogo para eles na corrida deles, que a gente estava preparado, mas a gente vai ter que ver nos vídeos o que a gente errou e acertar. Então, a gente estava preparado para o jogo aéreo dele, a gente fez uma formação preparada para o jogo aéreo, esperando as corridas para poder defender, mas eles conseguiram setar um ritmo meio de corridas que acabou deixando a gente um pouco desbalanceado ali no primeiro tempo. A gente teve uma boa parada ali no primeiro quarto, a gente conseguiu forçar um turnout deles, quase interceptamos para TD, mas depois eles voltaram forte e aí foi o que eu acho que abriu ali a diferença mesmo no primeiro quarto ali, que deu essa diferenciada. Tô aqui com o Fanasca, tô aqui com o Álvaro. Álvaro, começando com você. A equipe conseguiu sair zerada, mais uma vez essa defesa mostrando todo o seu potencial, inclusive com duas paradas ali na goal line. Então, quão importante é ver que essa unidade está crescendo, e não só da sua partida, mas de toda a secundária, que conseguiu anular uma equipe que tem um quarterback que realmente estende jogadas e consegue produzir. Bom, é fruto de muito estudo, muito treino. Nossa defesa ela vem já desde o começo do ano se repaginando, mudando conceitos, e o mérito 100% dos coaches e dos atletas que se esforçam ao máximo, e o resultado a gente consegue ver nesses últimos jogos. E Fanasca, seu segundo jogo agora nessa mudança, essa chegada da equipe do Vikings, um time que, na minha opinião, trabalha até mais do que a sua característica, né? Mais velocidade, não necessariamente um time tão pesado, conseguindo ter 2 touchdowns, poderia ter tido um terceiro ali no final do jogo, você alinhando muito como recebedor, até mais que como running back. Então, como está sendo essa sua experiência, essa mudança de time e conseguir ter 2 touchdowns nessa segunda partida? Na verdade, primeiro eu queria agradecer a oportunidade do Vikings ter me chamado para fazer parte do elenco. Na verdade foi uma troca em definitivo para slot receiver. Eu saí do backfield para slot receiver. Hoje foi minha primeira partida como slot receiver de fato. E fiquei muito feliz de poder contribuir com o resultado, fazer 2 touchdowns. Podia ter tido o terceiro, mas acontece. Agora é trabalhar para corrigir o que a gente errou. No último jogo a gente não conseguiu encaixar tanto o nosso jogo ofensivo, hoje a gente conseguiu encaixar melhor, continuar estudando para no próximo contra o Vipers a gente sair com a vitória de novo e rumo aos playoffs. Hein? Tô aqui com o Salada, tô aqui com o Bianchi. Salada, começando com você. Encarou uma equipe que era um estilo totalmente diferente do que vocês viram no primeiro jogo, uma equipe mais leve, mais rápida, que abusa mais desses conceitos curtos. Você acha que essa mudança tão abrupta pode ter atrapalhado um pouco o plano da defesa? Eu acho que a gente no começo ficou um pouco perdido, no final a gente conseguiu até se ajustar, mas com certeza assim, esses passes curtos nas laterais assim, que eles acertaram bastante no começo, acho que foi o principal motivo assim, do destaque deles hoje. Mas ainda bem que a defesa conseguiu ajustar no final e sair, não tomar mais touchdowns do que tomou no primeiro e segundo quarto.
E Bianchi, um ataque que no primeiro jogo, apesar dos problemas de snap e tudo, conseguiu pontuar. Hoje teve ali aquela situação que você pegou praticamente dentro da endzone, a arbitragem deu como passe incompleto, mas um ataque que não conseguiu produzir da mesma forma, nem às vezes no improviso. Então você acha que talvez falta ainda um pouco de ritmo por esse time não ter jogado no primeiro semestre e já ter começado aí com dois times que estavam rodando um pouco mais? Eu entendo que hoje a gente acabou melhorando o ataque na questão de erros, né? Então no primeiro jogo a gente teve bastante bad snap, bastante erro de linha ofensiva que a gente conseguiu corrigir. Era um dos pontos nossos, né? O center não tivemos nenhum bad snap. Mas faltou finalizar as campanhas, né? A gente teve uma campanha que saiu da linha de 5 e terminou na de 2 e não conseguimos finalizar. Primeiro tempo também. Fomos para a red zone, na primeira pro gol, não conseguimos finalizar. Então acho que faltou matar isso. E aquela lá teve um juiz que deu o TD, né? Depois voltaram atrás, mas acontece. A gente tem mais 2 jogos aí e já corrigimos coisas do primeiro para esse, né? Falando em termos ofensivos, e agora é corrigir mais para finalizar as campanhas. Acho que é isso que faltou. Estou aqui com o Aires, estou aqui com o Rocha. Rocha, começando com você. Uma defesa, um ataque que vocês não sabiam que ia fazer, não tinha jogado esse ano. Sabiam que era um quarterback americano, que trazia essa mobilidade que ele trouxe durante todo o jogo, o Ash. Mas o quão importante é ver que a equipe conseguiu se ajustar e a única situação realmente de pontuação foi ali naquele field goal onde começou num campo mais curto por conta do fumble. Sim, com certeza. É muito difícil a gente jogar com um time que a gente não tem vídeo, né? Que a gente não consegue saber exatamente o que eles vão fazer. Mas a gente conseguiu fazer uma preparação onde a gente imaginou alguns cenários e se preparou para isso. Então a gente tinha chamadas um pouquinho mais genéricas, né? Que cabiam em várias situações e a gente aplicou. Então o CT fez um trabalho muito bom para ajudar a gente, botar a gente na melhor posição para poder fazer a jogada. Então, apesar de ser muito difícil, a gente conseguiu executar bem e aí acabou sendo tranquilo. E Aires, esse ataque agora que, como o próprio Catulo falou, está 100% depois da SPFL, porque subiu você, sobe Caravita, sobe JP pro backfield, GG pro backfield, sobe todo mundo. Então, quão importante é nesse primeiro jogo já sentir que a química ainda está lá, do que a gente já estava vendo no Brasileiro no ano passado quando você subiu? Eu acho que a gente, nesse mês de intervalo da SPFL pro Brasileiro, a gente conseguiu trabalhar legal, unificar o elenco sem ter o ouro e o diamante, isso fez muita diferença. E aí, trabalhando no treino, a gente já sentia que estava encaixando. E aí hoje a gente usou para fazer o básico, porque a gente não tinha o scout também, a gente não tinha certeza de como os caras iam vir. Então a gente falou, vamos acertar o nosso, e aí foi bom para a gente ter essa sintonia e ver que está encaixando. Estou aqui com o Buzz, estou aqui com o Gera. Gera, começando com você. Um primeiro tempo que o ataque do Rhinos castigou bastante, o placar mostra muito disso, mas no segundo tempo a equipe foi se ajustando, conseguiu roubar a bola algumas vezes. Então, apesar do placar final, fica um bom sinal que essa defesa pode fazer coisas melhores nesse Brasileirão? Com certeza, né? Obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente conseguiu ajustar bem para o segundo tempo, né? A gente estava jogando contra o Rhinos, que é um time já de histórias, né? É um time que estava bem estruturado e a gente veio de uma mudança de coach, não justificando, né? Mas a gente veio uma mudança de coach, o QB chegou hoje, mas assim, graças a Deus a gente conseguiu ajustar e deu aquele sentimento de que a gente tem campeonato bom para fazer ainda esse ano, com certeza. E Buzz, você sendo talvez o cara mais experiente, um dos mais experientes desse elenco, desse Gama LR, quão importante é de repente pegar esses caras mais novos que estão entrando nessa fusão e tentar deixar todo mundo na mesma página, poder mostrar, não só dentro de campo, você teve o SEC, teve algumas paradas importantes, mas também tentar ensinar, né? Ter esse papel também de ensinar dentro desse elenco. O ensinamento vem através dos treinamentos, né? Lógico que no jogo a gente tenta exemplificar na prática, mas através do treinamento que eu tenho com todos esses garotos o tempo inteiro, desde março a gente vem treinando. Infelizmente, a fusão tem pontos positivos e negativos, né? De primeira, é muito difícil fazer essa fusão, dar certo a junção, são muitas mentes diferentes, né? A gente sabe também a dificuldade de manter um roster forte para o campeonato todo, que é longo, então a dificuldade de ter muitos jogadores. O ponto positivo da fusão é isso, que você tem mais jogador, o ponto negativo é que você tem muita ideia dissidente, até você conseguir reunir, isso é muito difícil. A gente teve uma troca de head coach faltando 3 semanas para esse jogo, então ficou mais difícil ainda de unir essas ideias, a gente está tendo um pouco de problema nisso, infelizmente a gente vai ter que ajustar, vai ter que trocar a roda do carro com o carro em movimento, que agora, durante o campeonato, a gente vai ter que conseguir essa mudança. Eu me sinto muito feliz em poder liderar, em poder dar um exemplo para os garotos do time, de uma maneira geral. Eu só tenho a agradecer a oportunidade sempre que eu tenho, de estar dentro de campo, de poder liderar. E acredito eu que os jogos vão servir também de treinamento para a gente. Então, a cada jogo eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir melhorar mais e mais.